Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para a segunda aula da Medicina Tradicional Chinesa, Fundamentos da Medicina Chinesa 2. Lembrando, sou Iwara Paiva e os objetivos dessa aula de hoje vai ser apresentar ainda uma outra teoria que faz parte da base da medicina tradicional chinesa, que é a teoria do Zhang Fu. Fazer com que vocês entendam a natureza e as funções dos principais órgãos e vísceras, que é o que a gente chama da fisiologia energética da medicina chinesa. Compreender as diferenças essenciais entre esses órgãos e essas vísceras e estudar a dinâmica das emoções. Então, a teoria do Zhang Fu. A teoria do Zhang Fu é o seguinte: existem dois tipos de órgãos internos, os órgãos Yin e os órgãos Yang. A gente viu esses órgãos Yin e Yang lá na tabela, quando a gente estudou os 5 elementos na aula 1, que falou que cada elemento ia ter um órgão Yin e um órgão Yang. Lembra? Pronto. Então, cada elemento existe um órgão Yin e um órgão Yang, que é chamado de Zhang, o Yin, e Fu, o Yang, respectivamente, né? Então, a teoria então é do Zhang e do Fu, dos órgãos Yin e dos órgãos Yang. Tá certo? Dos órgãos e vísceras. Então, para cada elemento da medicina tradicional chinesa, então, para água, madeira, fogo, terra e metal, para cada um daqueles vão existir Zhang, Fu correspondentes. Tá certo? E é isso que consiste a teoria do Zhang Fu. É essa integralidade entre os 5 elementos e os órgãos e vísceras. E lembra que a gente falou que tinha a lei de geração, a lei de controle. Então, esses elementos, esses órgãos que estão em cada elemento, eles não estão de forma isolada, parados isoladamente em cada elemento. Não, eles estão em constante integração. Por isso que quando a gente vai fazer uma avaliação pela medicina chinesa, a gente pergunta de tudo um pouco. A gente pergunta sobre todos os sistemas. O interessante, né? É que se pergunta sobre todos os órgãos e sistemas, justamente por isso. Porque a gente não olha para o pulmão de forma isolada, não olha para o coração de forma isolada, não olha então pensando em elemento. Ah, você vê que o distúrbio está ali no metal com constipação, rinite alérgica, dermatite de contato. Então, tá tudo ali no elemento metal. Aí eu não vou olhar nem para a terra, nem para a água, nem para o fogo, que lembra que o fogo controla o metal. Então, essa teoria do Zhang Fu traz essa correlação dos 5 elementos, os seus órgãos, suas vísceras, e a relação entre eles. Tá certo? E remete justamente isso, esse olhar integral, funcional do indivíduo. Então, a gente vai ter o Zhang, que é o Yin. Eita, nem tá aqui, ó. Mas a gente conta que tem aqui tracinho Yin, tá? Corrijam aí, caso vocês tenham impresso esse material. Então, o que é estrutura, o que é sólido, lembra lá no primeiro slide da primeira aula, o que é estrutura, o que é sólido, o que é matéria, é Yin. Vai ser o Zhang. E o que é vida é Fu, é Yang. Tá certo? Então, aqui, vamos voltar então para os Zhang. Yin. São aqueles órgãos que armazenam substâncias vitais, seja o Qi, a essência, fluidos, sangue, tá certo? Ele tem a característica de armazenar, eles não excretam nada, tá certo? Já as vísceras, eles vão ser responsáveis pela função e tem a estrutura, não é tão sólida, ela é oca, que é justamente por quê? Porque eles vão processar ali, vão transformar e refinar os alimentos para extrair as essências puras. Quem são as essências puras? O Qi, o sangue, essência e fluidos corpóreos. Então,
vísceras, eles vão ser mais refinados para serem armazenados nos órgãos, tá certo? Nos órgãos não, tudo é órgão, né? No sangue, tá certo? E, como eu falei, o sangue eles não excretam. O FU, eles excretam produtos desnecessários. Então, aqui a gente vai ter o intestino grosso, intestino delgado, bexiga. Vai estar fazendo parte daqui, tá certo? Dos IAM, das vísceras dos FU. Então, aqui a gente tem a tabelinha. Elemento, água. Qual o sangue? Rim. Qual o FU? Bexiga. Também se fala assim, o órgão e o acoplado. O órgão e a víscera. Tá certo? Madeira. O sangue, fígado. O FU, vesícula biliar. Fogo. Vai ter o coração e o intestino delgado. A gente já viu. E tem aqui, ó, duas criaturas novas, né? Que é o pericárdio, ou circulação e sexualidade, e o triplo aquecedor. Esses dois não são considerados órgãos e estruturas em si, são considerados funções existentes no elemento fogo, tá certo? Que complementa os Zhang Fu do coração e do intestino delgado. No elemento terra, a gente vai ter baço pâncreas como Zhang e como o estômago. No metal, o pulmão e o intestino grosso, certo? Total de 6 Zhang, 6 Fu. Tá o quê? Os 12 meridianos da acupuntura, os meridianos principais. Vai ter o meridiano do rim, meridiano da bexiga, meridiano do fígado, da vesícula, do coração, do intestino delgado, do pericárdio, OCS, que é a circulação e sexualidade, o triplo aquecedor, baço pâncreas, estômago, pulmão e intestino grosso. Então, os 12 Zhang Fu vão representar os 12 meridianos principais de acupuntura. Então, a gente vai falar agora de cada um. Percebam que eu falei que eu vou seguir sempre uma sequência dos elementos. Então, vou começar pela água. Então, a gente vai ver o Zan e o Fu da água, do elemento água, tá certo? E assim vai. Madeira, fogo, terra, metal e encerra. O Zan Fu, não a aula, tá, gente? Aqui, eu vou estar falando de funções de cada órgão e cada víscera. Entendam que essa função não corresponde à função da medicina ocidental. Aqui corresponde à função energética de cada órgão e víscera, de cada Zhang Fu. Tá bom? É o que então, em alguns clássicos, é chamado de fisiologia energética da medicina chinesa. Tá certo? Então vamos lá. Do elemento água, vamos ter o rim e a bexiga. O rim. Qual a função do rim? Ele vai armazenar a essência. Lembra aquela essência que eu falei que é adquirida no momento da concepção, uma essência ancestral, herdada do pai e da mãe, chamada de Jing. Então, ela fica armazenada nos rins. Alguns clássicos dizem que é entre os rins, mas considera-se como órgão responsável por essa essência o rim, tá certo? Então, como ele está associado à nossa hereditariedade, está muito voltado à nossa constituição. Então, ele vai estar associado à nossa reprodução humana, ao nosso crescimento e desenvolvimento. O rim vai ser responsável por produzir a medula. Essa medula aqui, ela não é a medula óssea, não é não é a medula espinhal nem a medula óssea. É uma matriz comum que vai nutrir os ossos, a medula óssea, a coluna e o cérebro. Ela vai ser produzida onde? Nos rins, que também armazena o quê? O Jing, a energia ancestral. Os rins eles controlam a água no aquecedor inferior. Vou falar mais adiante que o corpo é dividido em 3 aquecedores. Aquecedor inferior do umbigo para baixo.
Então, quem controla a água dessa região, função energética do rim. Todo órgão vai controlar um tecido, vai se abrir em algum órgão ou sentido e vai se manifestar em uma estrutura. No caso do rim, ele controla o tecido ósseo. Ele abre-se nos ouvidos. Por isso que o sentido dele, associado ao rim, é a audição. Então, ele abre-se nos ouvidos e manifesta-se, desculpa, eu botei assim, confundi, manifesta-se nos cabelos. Então, quem ele controla, onde ele se abre e onde ele se manifesta, representa a vitalidade, a saúde daquele órgão. No caso do rim, a saúde dos ossos, o grau, né, a qualidade da audição e o aspecto dos cabelos está diretamente relacionado à saúde energética do rim, certo? Pessoas com cabelos brancos, osteoporose, déficit auditivo, associa o quê? A um comprometimento, deficiência energética do rim, tá certo? Então, aí em cima desse, vão começando aí a absorver um pouco dessas nomenclaturas, deficiência energética, tá certo? E todo órgão, todo sangue, ele vai abrigar uma essência energética, certo? Essa essência energética é como se fosse um modelo ideal de manifestação da nossa essência, tá certo? Da nossa essência, da emoção lá da nossa essência, tá certo? E não atual. Então, no caso dos rins, ele abriga a força de vontade, que é a essência Zi. O acoplado do rim é a bexiga. A função energética da bexiga vai ser transformar os fluidos enviados pelo intestino delgado. O intestino delgado, lá no processo de absorção, o que ele considera impuro, ele vai mandar para a bexiga e a bexiga vai transformar isso em urina e excretar, certo? Tá aí a função da bexiga. Qual o próximo elemento que vem depois da água? Madeira. Então, vai ser fígado e vesícula biliar, que a gente vai falar agora. Então, o fígado. O fígado, energeticamente falando, ele é responsável por gerenciar o fluxo homogêneo do Qi em todos os órgãos e direções. Lembra que o movimento que está associado ao elemento madeira é o movimento de expansão? Não. Por quê? Porque o fígado ele gerencia o fluxo homogêneo do Qi, ele coordena, ele gerencia esse fluxo do Qi, tá certo? O fluxo do Qi para os órgãos e em várias direções. Ele também armazena o sangue, chamado pelos chineses de Shu-E. E ele vai regular o fluxo, o volume desse sangue no nosso corpo em relação à atividade e repouso. Então, se a gente está com atividade intensa, aumenta-se esse fluxo. Repouso, vamos dormir, há uma redução desse fluxo. E quem faz esse controle é o fígado. Então, ele controla tanto o fluxo do Qi quanto o fluxo do Shui. Tá? Ele controla os tendões, é o tecido que se correlaciona com o fígado, abre-se nos olhos, então daí está relacionado com a visão e se manifesta nas unhas. Então, a qualidade dos tendões, olhos e unhas reflete a saúde energética do fígado, certo? A essência que ele abriga é a essência Hum. Lá na frente, quando a gente for falar do controle da dinâmica das emoções, eu vou estar aprofundando sobre essas essências. Aqui eu só estou apresentando elas, tá certo?
Então, acoplado do fígado é a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela armazena a bile, porém ela não produz a bile. A bile ela foi produzida pelo fígado. A vesícula biliar ela armazena e excreta para os intestinos. Ela controla os tendões, assim como o fígado, e tem uma emoção que a medicina chinesa diz que é peculiar à vesícula biliar, que é o poder de decisão. Ele associa-se muito na medicina chinesa o poder da decisão à vesícula biliar. Pessoas com conflitos, indecisas, essas pessoas, a gente avalia a saúde da vesícula biliar, certo? A gente trata através de pontos de harmonização da vesícula biliar, tá certo? Tá diretamente ligado. Água, madeira, fogo. No fogo a gente vai ter o órgão coração, o sangue coração. O coração ele é responsável por governar o sangue, certo? Ele governar é quando se fala governar, associa a produção, certo? O fluxo está associado ao fígado. A origem está associada ao coração. O coração ele vai governar o sangue através do processamento do Qi dos alimentos, juntamente com o baço, tá certo? Ele vai controlar os vasos no que diz respeito ele controla no que diz respeito à força motriz. Então ele controla a parte de sangue, mas em relação à força, a bombeamento, certo? Se vai mais fluxo ou menos fluxo, é o fígado. Mais forte a frequência aí da força motriz, aí que determina é o coração, tá certo? Ele se manifesta na face e abre-se na língua, na fala. Lembrando também que um sentido que está correlacionado ao coração é o tato, tá certo? Então, a saúde dos vasos, o aspecto da língua e a face representa a saúde, se correlaciona com a saúde energética do coração. E a essência que ele abriga é a essência Shen, aqui ó, essência Shen. O acoplado do coração é o intestino delgado. O intestino delgado ele vai atuar controlando a recepção e transformação dos alimentos. O estômago vai participar de uma etapa desse processo e depois encaminha para o intestino delgado, que recebe e transforma e processa mais ainda, né? É nessa estrutura, no intestino delgado, que há a maior absorção da essência dos alimentos. Para poder, a partir daí, vai separar o que é puro e vai mandar para o baço, onde vai transformar, vai gerar o Qi dos alimentos, propriamente dito, e o que é impuro vai para a bexiga e para o intestino grosso. Através da bexiga vai ser formada a urina, através do intestino grosso ele ainda faz ainda uma reabsorção do que é puro e do que é impuro, e o que é impuro ele transforma em fezes, tá certo? Então tá aí a função do intestino delgado, que é acoplado do coração. Ainda no elemento fogo, a gente tem mais um Zang e mais um Fu. O outro Zang é a circulação e sexualidade ou pericárdio. O pericárdio é considerado uma cobertura do coração. É uma estrutura que vai ser essa proteção do coração. Então, tudo que se aproxima e que tenta alcançar a função energética do coração passa primeiro e é absorvido primeiro pelo pericárdio. Então, ele tem essa relação muito forte com o coração e também com o pulmão, por estar localizado no centro do tórax e influenciar na questão do Qi torácico, tá certo? O triplo aquecedor é a dupla da circulação e sexualidade, tá certo? Desculpa. Então, o triplo aquecedor é considerado triplo aquecedor, 3 cavidades
que nós temos no tórax. Considera-se a cavidade superior, cavidade média e cavidade inferior. Como é que divide? A superior, diafragma, do diafragma até a linha do umbigo, a média, e abaixo do umbigo, a inferior. A inferior está no aspecto geniturinário. A média, processos digestivos. E a superior, processos cardiorrespiratórios, certo? Então, o triplo aquecedor, ele vai ser responsável por mobilizar o Qi original. Lembra do Qi original? Que vem lá da essência do Jing? Pronto. O triplo aquecedor, ele vai mobilizar esse Qi original, fazendo com que ele percorra esses 3 aquecedores. Então, passa no inferior, no médio e no superior. É considerado um caldeirão que aquece com o Qi original essas três cavidades do corpo, tá? Cavidades imaginárias, né? Porque dentro dela tem um monte de coisa. Vamos lá. Água, madeira, fogo, agora vem a terra, tá certo? A terra a gente vai ter o baço pâncreas e o estômago. O baço pâncreas, ele vai ser responsável por governar a transformação dos alimentos até a formação do guti. Então, o alimento ele vai passar pelo estômago, vai passar pelo intestino delgado, até receber, haver a transformação e absorção para o que é puro ir para o baço e ali se transformar no guti, tá certo? O baço vai ser responsável por controlar o sangue dentro dos vasos, certo? Então, a gente viu que o coração governa o sangue, atua na produção de sangue. O fígado, ele atua no fluxo sanguíneo. E o baço, ele atua no controle do sangue dentro dos vasos. Então, questão de hemorragia, tá ligada a quem? Ao baço pâncreas, tá certo? O Qi do baço pâncreas, que cada órgão ele possui um Qi. Como eu falei, o Qi está presente em tudo. Então, o Qi do baço pâncreas, ele vai ser responsável pela manutenção dos órgãos em sua posição anatômica. Então, lembra aquela característica do elemento terra de centramento, de estabilidade? Pronto, o baço pâncreas, como órgão que pertence ao elemento terra, ele também tem essa característica associada de estabilidade e organização, manutenção da posição dos órgãos, de todos os órgãos, tá certo? Isso acontece através do Qi do baço. O tecido que ele controla é o tecido muscular. Ele abre-se na boca, manifesta-se nos lábios e abriga a essência I, certo? A saúde dos músculos, o aspecto da boca e dos lábios vai estar correlacionado à saúde energética do baço pâncreas, tá bom? Vamos lá. Baço pâncreas. Ah, tá. Deixa eu falar sobre isso aqui antes de falar do estômago. Aqui, ó, lembra daquele fluxogramazinho da formação do Qi? Então, perceba, ó, que o baço vai ser a raiz aqui, ó, a formação do guti, que vai se juntar com o Qi do pulmão, tá bom? Se lembrem, ó, também da importância aqui, ó, do pulmão no começo da formação do Qi, tá certo? Fiquem atentos aqui, que lá na frente eu vou falar disso de novo. O estômago. O estômago, ele vai receber o alimento, sólidos e líquidos, vai reter e iniciar o processo de transformação. Ele participa também da origem dos fluidos corpóreos, da seguinte forma: parte desses alimentos e líquidos que permanecem na sua cavidade, ele vai se condensar e vai se transformar nos fluidos corpóreos, tá certo? Então, passando agora para o elemento metal. O elemento metal, ele de órgão vai ter o pulmão e o intestino grosso. Lembra? Funções de purificação. Então, vamos lá. O pulmão vai ser responsável por governar o Qi, pelo início da produção do Qi, através do processo da respiração.
Então, ele começa lá, ó. Ele começa captando o Ti do ar, para poder depois evoluir com o Ti e seguir. Então, o principal responsável pelo Ti vai ser o pulmão, certo? Ele se manifesta na pele e pelos, se abre no nariz, fácil de correlacionar, né? Por conta da respiração, e abriga a essência POU, o intestino grosso. Recebe os alimentos e líquidos do intestino delgado, realiza ainda uma reabsorção, e logo após essa separação, né, de puro e impuro, vai haver a formação das fezes. E essa formação aí, desse processo de defecação, vai receber a contribuição do Ti do pulmão. Então, o Ti do pulmão, ele é emprestado ao intestino grosso para a realização de todo esse processo. Então, é como se o pulmão desse um empurrãozinho nesse processo também de reabsorção e formação de excretas, tá? Prontinho, vamos agora então para a dinâmica das emoções. Então, compreendido até o momento a teoria do Yin e do Yang, a teoria dos 5 elementos, a teoria do Qi, a formação do Qi, e a teoria do Zhang Fu, conhecendo cada Zhang, cada Fu e suas funções energéticas, tá certo? Aí agora, outra coisa assim, importantíssimo, um aspecto importantíssimo na medicina chinesa são as nossas emoções. Assim, são fatores fundamentais de avaliação e de compreensão da medicina chinesa, tá certo? É até uma coisa peculiar, né, da medicina chinesa, esse olhar para a emoção e esse cuidado integral também da emoção. Eu costumo dizer assim, você tratar uma dor com analgésico é totalmente diferente, um analgésico através da alopatia, né? É totalmente diferente de você tratar uma dor com práticas da medicina chinesa, porque ela vai estar levando em consideração todo o aspecto biopsicossocial daquela dor. Ela vai contexto para a medicina chinesa, importa que emoção você sente diante daquela dor. Que emoção você sentiu antes dessa dor, a partir do começo dessa dor? E hoje, depois da cronificação dessa dor, como é que você está? Tudo isso tem fundamental relevância na avaliação da medicina chinesa. Então, eu vou aprofundar aqui com vocês sobre os aspectos emocionais de cada elemento que envolve órgãos e vísceras também, né? Então, a dinâmica das emoções. A emoção, botei aqui a origem, né? Ex movere, a origem do latim, que é mover para fora. E a emoção da gente é muito isso, né? É uma exteriorização do que se passa aqui dentro. São reações físicas e químicas que vão gerar respostas e comportamentos a um estímulo externo. São mensageiros, a gente vai expressar, vai mandar essa mensagem, vai externar através de reações físicas e químicas a partir de um estímulo externo. A gente tem um agressor e a gente reage internamente até exteriorizar essa emoção. Eu afirmo que a emoção ela é uma grande aliada do ser humano. Sim, é fundamental a gente ter todas aquelas emoções que foi falada lá nos 5 elementos, da raiva, da tristeza, da alegria, da euforia, do medo. As emoções fazem parte da nossa vida e elas fazem parte de forma positiva. As emoções, elas nos protegem, elas nos impulsionam, não é verdade? O medo, a gente, muitas vezes a questão de discernimento também, né? A partir daquela emoção que a gente sente. Então, tem efeitos muito positivos a emoção para o nosso corpo. O que é danoso, o que é prejudicial, é a supressão
dessas emoções, é a exacerbação dessas emoções, e eu diria até o controle, pensando na questão de supressão, de você controlar, né? Não querer expressar essas emoções, não é sadio, certo? Essas coisas que não que torna a emoção prejudicial, tá certo? Então, em vez de dizer controlar as emoções, eu prefiro dizer cuidar das emoções é importante. Então, eu trouxe um esquemazinho aqui para tentar, de forma didática, passar para vocês como aquelas emoções básicas podem se apresentar dentro daqueles elementos e de forma dinâmica, né? Porque, desculpa, a gente não, a gente é um caldeirão, né? É um conjunto de emoções. A gente, não, hoje eu senti só medo. O que é que você sente? Isso na avaliação da medicina chinesa, muitos pacientes têm até dificuldade, porque essa pergunta sempre vai acontecer numa avaliação da medicina chinesa. O que é que você sente emocionalmente? Como você se considera? Como você se apresenta? A gente sempre pergunta. E tem muitos pacientes que têm dificuldade de dizer. A gente acaba tendo que orientar assim. Tem medo? Está inseguro? A gente meio que acaba indo sugerindo para ver se consegue dar um norte. Primeiro, porque muitas pessoas não se observam, então realmente não conseguem verbalizar aquilo que sentem, porque elas não olham nem para si. E outras é porque está tudo muito confuso, muito dinâmico, e ela não consegue dizer quem predomina, né? Então, vou tentar trazer aqui de uma forma didática para favorecer a compreensão de vocês dessa dinâmica das emoções, tá certo? Então, estou sempre começando pelo elemento da água. E o elemento da água, ela tem uma emoção que, assim, é queixa até, o descontrole dela é queixa super presente nos consultórios, que é o medo. O medo, às vezes a pessoa até não vai dizer, não, eu não tenho medo não, eu sou ansiosa, mas eu não tenho medo não. Eu sou ansiosa, mas a sua ansiedade é de quê? Eu fico agoniada se amanhã vai dar certo, se eu vou conseguir chegar na hora, eu tenho um trabalho para apresentar, não sei se vai dar certo, eu tenho uma entrevista de emprego e estou insegura. Que ansiedade, essa inquietação não é medo? Tem medo. É uma ansiedade com contexto no medo. É uma ansiedade no contexto do elemento água. Então é importante a gente destrinchar um pouco mais além do medo, do que se caracteriza o medo dentro do elemento, para poder a gente afinar aquela fala do paciente nesses 5 elementos. Então, o medo traz o quê? Nos coloca numa zona de conforto, né? A pessoa quando tá com medo fica ali quietinha. Não, aqui tá bom. Tem uma proposta aqui de emprego para você. E aí, que tal? Não, tá beleza aqui. Ele fica ali, ó, numa zona de conforto. Não toma iniciativa não tem iniciativa de fazer as coisas, porque para ele tá inseguro de fazer, de seguir adiante. Ele fica ali paradinho, né? Não consegue reagir, tem medo, né? E isso vai desencadeando. Lembra da geração? Então, medo, essa dificuldade de agir, digamos, essa paralisia, né, que o medo causa, vai gerando uma frustração. Você começa a se frustrar porque eu estou sempre aqui, é sempre do mesmo jeito e nada muda, mas também não muda porque você tem medo e está ali na zona de conforto. Então, esse texto todo aqui acaba levando a uma frustração. Você se frustra, né, com esse contexto e começa a se irritar, fica com raiva, uma impulsividade, uma irritabilidade excessiva, né? E essa sensação de raiva, de controle ali das emoções, gera uma rigidez, um travamento. Você não tem flexibilidade para enxergar de outra forma. Então fica tudo muito incoerente. Você não consegue achar a saída.
para a situação e vai ficando cada vez mais furioso e isso vai agitando sua mente, né? Então a gente já vem, ó, já vai começando a. Então isso vai causando, você começa a ver as coisas de forma distorcida do que é real. Por quê? Porque sua mente já está muito poluída, já está muito intoxicada de muita frustração, de muita incoerência, de muita insegurança. Então gera essa euforia dentro de si, né? Você já não tem mais sensatez, já não tem clareza. Tá tudo muito agitado, muito calor, muita agitação, que a gente pode estar chamando de euforia, né? E isso não dá coisa na cabeça, não dá. Então a gente começa a ter pensamentos deturpados, muito conflito interno, incapacidade de parar e refletir, organizar, a inteligência fica comprometida, o raciocínio fica comprometido, porque é um excesso de pensamentos, é uma preocupação intensa, um excesso de preocupação. E isso leva muito esses distúrbios aqui do elemento terra, tem uma característica muito específica que é a carência emocional. Você nesse conflito todo, você começa a se questionar se o outro está gostando, você começa a olhar ao seu redor e dizer, mas será se o que eu estou fazendo é correto? Será se está agradando? Será para eu fazer assim? E você fica buscando nessas incertezas, nesses conflitos, nessas insensatez, nesses pensamentos deturpados, você fica querendo agradar o outro. Você fica querendo fazer da melhor forma, com medo de errar, e fica aí nesse contexto do olhar para o outro. Você não faz para si, quando você já está nesse grau de perturbação, você já de instabilidade, de desarmonia. Você já começa a pensar fora, você não está mais em conexão consigo. Você está muito no externo. E isso gera uma carência afetiva, né? E traz o vazio, não é verdade? Porque se você só olha para fora, será se ele está gostando? Será se está agradando isso? Só está no olhar para fora de si, isso fica um vazio interno. Você não se olha, você não se vê, você não se percebe. E esse vazio traz uma tristeza, traz uma insatisfação por não agradar. E começa a se cobrar. E por que eu não consigo? Onde é que está o erro? A culpa deve ser minha, porque eu não consigo, já fiz de tudo e não consigo. Então começa aquela cobrança, aquela culpa, né? Uma tristeza e insatisfação, você não se aceita, né? E isso leva ao quê? Leva à insegurança. Você fica com medo de fazer e dar errado, com medo de seguir em frente, com medo de reagir e volta o ciclo todo de novo. Entende? Então, no resumo dessa dinâmica das emoções, o que eu quero trazer é que justamente aquela história dos movimentos dos elementos. São 5 movimentos, porque esses elementos, eles estão se movimentando, eles estão um afetando o outro, um ajudando o outro de forma positiva, um controlando o outro de forma positiva, também de forma negativa, né? Então, e isso está acontecendo porque a gente está sempre na busca do equilíbrio. A homeostasia ali interna é tentando organizar isso para chegar no equilíbrio. Entendeu? Isso que eu fiz, né? Esse fluxozinho que eu fiz, não significa que vai ser real na prática, entendeu? É possível. Muitos pacientes vão apresentar, é super comum. Isso foi baseado, digamos, em experiência clínica, né? Mas tem paciente que vai chegar e vai estacionar aqui, ó. Vai estacionar na raiva, não vai evoluir para essas outras fases. Tem paciente que vai estar aqui na depressão profunda, né? Na ansiedade, no medo. Está vagando por aqui com predomínio em algum desses elementos. Em um
ou em vários, tá? Acontece. Mas perceba que é dinâmico. Nomezinho aqui, ó. Não quis trazer nem assim. Vamos falar sobre as emoções. Vamos falar sobre a dinâmica das emoções. Porque isso, ó, tá constantemente em movimento. Então, quando eu falei lá do Zhang Fu, eu falei que cada órgão, ele abriga uma essência energética. Essa essência energética é o que alguns clássicos chamam de arquétipos. É como se fosse o modelo ideal da nossa emoção. A essência da nossa emoção. Aquilo que a gente herdou, né? Aquilo que a gente... o primeiro modelo, né? Criado no nosso corpo. A gente não nasceu com o medo. Ele foi sendo transformado. A gente nasceu com a essência Zi, com a essência Hum. E isso foi tendo transformações, mas a gente tem essa essência lá dentro. E é tratando através delas que a gente busca a harmonia dessas emoções, tá certo? Então, vou falar de cada essência, dos aspectos positivos que cada essência traz. Então, elemento água, a essência Zi. Então, aqui a gente não pensa no medo. Já é a vontade, a confiança, eu consigo, eu sou segura, eu tenho coragem, tomo iniciativa. Esquece zona de conforto. Na essência Zi, dela brota essas características, certo? Essas qualidades. A essência Hum, que está lá ligada ao órgão fígado, então ela, que como emoção a gente vai ter a raiva, a essência Hum não. A essência, a raiva que trava, que nos torna rígido, não, a essência Hum nos traz movimento, flexibilidade para as circunstâncias da vida, jogo de cintura, né? Nessa flexibilidade, nessa liberdade e flexibilidade, então a gente desperta para a intuição, para a criatividade, traz muito a nossa conexão com o inconsciente, os nossos sonhos. É uma essência que nos clássicos eles associam à herança paterna. É muito relacionada à relação com o pai. Fogo. A essência que o coração abriga é a essência Shen. Essa essência ela vai governar as emoções. O Shen é o centro das emoções, que é a região do coração abriga o centro das emoções. Então ela traz a lucidez, a clareza e não aquilo tudo ali, ó, fervendo na cabeça. Não, ela traz a clareza, a lucidez, o entusiasmo, a vontade, certo? É uma essência que está associada à nossa essência ancestral, ao Jing, certo? A essência do elemento terra, a essência I, ela está associada, em vez de estar com os pensamentos deturpados, dificuldade de reflexão, de concentração e tudo, não. A essência I, ela traz a inteligência, o poder de reflexão, o raciocínio, em vez da carência afetiva, não, é o afeto. O patológico se tornou carente. Mas ali naquele elemento, a nutrição, né? A nutrição é muito representado como afeto. Quantas pessoas quantas pessoas buscam a comida por carência, né? De afeto. Então essa afetividade está presente no elemento terra. Quando a gente busca isso, a gente tenta trabalhar o elemento do baço, que vai mexer com essa essência, com essa base que a gente tem guardada, que pode ser estimulada a harmonizar as nossas emoções. Então, ela traz a afetividade, a empatia. Eu olho para o outro, mas não com
com carência. Eu olho para o outro com empatia. Não olho com conflito, eu olho com empatia. Eu tenho mais consciência de mim em relação ao outro, através da essência I. E a última essência do elemento metal é a essência energética POU, que está associado ao sentimento de resiliência, nos traz a noção de sermos humanos, então dos nossos limites, entendeu? Gente, ó, aquela sensação de tipo, até aqui é o meu limite. Está associado a essa essência, a essência POU. A autoaceitação, o olhar para si, a gratidão do dar, do receber, eu sou grato. É uma essência que, segundo os clássicos, ela está associado à herança materna, tá certo? Enquanto o Rum é a herança paterna e o Shen a essência Jing, tá certo? Bem, gente, concluímos a aula 2, Fundamentos da Medicina Chinesa 2, com a compreensão do papel energético de cada órgão e víscera. Então, cada órgão e víscera, ele tem uma função energética e que obedece também à correlação com os 5 elementos. E compreendemos também a dinâmica das emoções, que a gente não sente só o medo, que a gente não sente só a raiva, e que essas emoções elas se destrincham em vários aspectos, né, dentro daquele elemento. E como exercício, eu sugiro acrescentar ao pentagrama novas informações. Com certeza, depois de percorrer toda essa teoria do Zhang Fu e das emoções, vocês vão conseguir correlacionar o que é que tem de emoção dentro do elemento metal. Da interiorização, da tristeza. Tá vendo que a gente vai conseguindo assimilar e compreender sem empurrar, sem decorar, tendo consciência das correlações? Então, pronto, vocês vão continuar aquele exercício acrescentando ao pentagrama os elementos, ao pentagrama, as funções energéticas dos órgãos, ou a emoção, ou a essência, aquilo que você compreendeu já dessa aula, tá certo? E vai dando volume ao seu pentagrama. E vai identificar, como tarefinha de casa, em você, como estão suas emoções. E tentar correlacionar com o funcionamento dos órgãos, tanto no que diz respeito às emoções, quanto como é que estão meus tecidos. Eu tô tendo muita tendinite de repetição. Eu tenho uma tendinite crônica, tendões, está correlacionado ao quê? Eu tenho um prolapso de algum órgão, tenho uma hemorroida. Então, observar como estão suas emoções e correlacionar com os órgãos correspondentes. Observar como estão as estruturas de tecidos, de anexos e como isso vai refletir na saúde daquele órgão. E observar, tá certo? E a partir daí você vai se autoconhecer e já vai criando caminhos para o seu autocuidado, tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Segue referências bibliográficas aqui. Nessa daqui, ó, já acrescentei umas falando das emoções. Esse de Campiglia é excelente. E esse aqui, ó, Matos, que pega esse contexto das emoções, da psique. Tá certo? Tchau, tchau e até a próxima.